Você questiona qualquer stakeholder que vem falar contigo sobre uma funcionalidade, não é? Sobre um problema, não é? Você não questiona? Questiona a sua agenda também, amigão. Vai lá, ó, fala assim: tá bom, cara, o que eu preciso saber essa semana? Planeje. Planeje a sua agenda como você planeja o produto. Tá? Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur. E eu sou a Ix, e o tema do programa de hoje é uma homenagem ao Claudinho Buchicha. Nossa, caraca, vamos descobrir o porquê, né? Pô, que ele controla o calendário sem utilizar as mãos. Nossa! Meu Deus! Bom, depois dessa, só tem que dizer que no programa de hoje a gente vai falar por que você deveria revisar e tomar controle da agenda ao som de Claudinho Bochecha. Mas antes, não esquece de ir lá, deixar seu like, deixar seu comentário, deixar 5 estrelinhas em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, Apple Podcast, qualquer uma, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Aí você ajuda a chegar a mais pessoas e espalhar a mensagem do Papo na Arena. E qual que é o jabá da semana aí? Que eu sei que vi que esse final de semana teve curso, começou aí o Q2 do Pois é, Arena. Q2, né? Q2 começou, pá, rolou no último sábado agora o curso de AI, mas no code para PMs, comigo e com o Cauê. A gente sempre tem uma métrica, né? Que no final da primeira semana, qual a porcentagem de pessoas que aplicaram alguma coisa que aprendeu nos cursos. E esse número é por volta de 70%. Mas esse curso foi o recorde de que, tipo, no domingo tava um monte de gente mandando mensagem no grupo e mandando mensagem também pra mim, tipo, caraca, Arthur, olha aqui, cara, fiquei com a cabeça explodindo aqui, já fiz isso aqui, ó, pô, já vou fazer tal outra coisa aqui amanhã e etc. E já teve tanta gente pedindo, empresa já veio chamar a gente para fazer em company e tudo, que a gente já teve que reservar as datas das próximas edições. Então vai rolar dia 26 de abril, então última semana do mês agora vai ter uma versão online para a galera que não é de São Paulo. E dia 24 de maio, daqui mais ou menos um mês e meio, vai rolar mais uma edição presencial, também aqui em São Paulo. E a gente vai ter novidades aí de outros lugares também, em breve. E aí, se você ainda está na dúvida se você quer fazer ou não, etc., a gente sempre pergunta, né, em todos os cursos, se alguém te perguntar como foi o curso, o que você falaria? E se liga aqui ao que algumas pessoas falaram. Mind blowing total. Foi muito bom. Poder automatizar um processo de ponta a ponta com ambas as técnicas, muito show. Foi ótimo. Consegui destravar o conhecimento nesse assunto e foi uma ótima base para sair aprendendo mais sozinho. Então é isso, né? Um monte de feedback. Se você entrar lá nas nossas redes também vai ver como foi lá. Tem um sneak peek de como foi. Assim. E tem mais um monte de curso, né? Vindo aí. Tem de plataforma para PMs. Ouvinte, tem aquele descontinho de R$ 150. Então assine e garante suas vagas aí. Que vai ter curso pra caramba. E é isso. E antes da gente ir pra pauta, como habitualmente, tá na hora da gente contar a novidade que a gente vem comentando, que a gente vem dando teases aqui nos últimos episódios. E é o seguinte: o Papo na Arena vai estar no Rio Web Summit 2025. Eu e o Arthur, a gente vai estar por lá nos dias 28 e 29. O evento rola dia 28, 29 e 30. E a gente vai gravar uma edição especial do Papo na Arena, direto do Web Summit lá mesmo. Então, se você estiver lá pelo evento, quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem aí pra gente, que a gente se encontra lá. Ou se você vê a gente andando pelos corredores ou pelas palestras, dá um oi, vai ser um prazer conhecer alguns dos nossos ouvintes pessoalmente, se vocês estiverem lá. E é isso. Tá animado, Arthur? Pô, pra caramba, tô aqui, ó. Já queria ter falado isso desde o dia que a gente fechou isso. Pô, vai ser muito massa. Cara, legal, né? A gente receber esse convite aí. Vamos estar lá na arena de podcasters, É lá. isso. E é isso, a gente se vê. A arena agora, ó, começando a
como que chama? Faltou a palavra que agora é... Itinerante? Itinerante, aí ó, episódio itinerante, o primeiro episódio... Vai ser nosso primeiro episódio ao vivo, que a gente grava, eu e Exato, você. Quer dizer, a exato. gente se conhece, né, pessoalmente, mas Exato. essa é a primeira vez que a gente vai gravar ao vivo. Olha Vamos só. ver. E é isso. Então, a gente se vê na arena no Web Summit Rio. É isso. Agora sim. Bora lá pra pauta? Bora lá! Muito bem. Eu acho que a reclamação número 1 que eu ouço de pessoas de produto é a quantidade de reuniões e a falta de controle do próprio calendário que elas têm. E a gente está aqui hoje para discutir e te ajudar com isso. A ideia de puxar esse tema aqui é porque eu estava justamente hoje, no dia dessa gravação, dando uma revisada nas minhas reuniões e eu percebi que eu ouço muito das pessoas, né? Isso, eu tenho dificuldade para tomar conta do meu calendário. Na Hotmart mesmo, a gente tem horários que são dedicados para Focus Time e as pessoas se sabotam marcando reunião nos horários bloqueados. Então não é que as pessoas marcam e tal. Elas vão lá e elas fazem isso por conta própria e criam isso, né? A ideia aqui é a gente trocar uma ideia sobre, né, e dar algumas dicas pra galera sair desse redemoinho de reuniões, né? Quer começar aí com as suas dicas, Arthur? Inclusive, esse é o tópico número 1 das mentorias. O Instituto Data Arena informa que 99% das mentorias de GPM a C-Level, cara, reclamam sobre isso e nem percebem que estão deixando a agenda levar. Curioso, né? Porque você pensa assim, algo tão mundano, tipo, mas é uma dor da galera. Exato. É muito doido isso, cara. Esse foi é a única coisa, né? As mentorias são individuais e tudo mais, contextualizadas, mas esse é o único tópico que eu montei um produto mesmo, sabe? Que eu montei uma apresentação mesmo, porque, cara, todo mundo pergunta sobre isso e é sempre um questionamento de, putz, eu não tô me organizando direito e tal, me sinto atolado de reunião. Então a gente preparou, eu preparei o material para isso. Mas assim, número 1, assim como a gente faz perguntas na hora de construir produto, etc, para qualquer coisa, cara, para mim é isso, como você organiza a sua semana? Como você organiza o seu mês? Como você organiza o seu quarto? Para começar, só essas 3 perguntas já vão te dar um tapa na cara, assim, e normalmente a resposta é: não organizo. É o famoso deixa a vida me levar, né? Exato. Eu particularmente funciono muito bem perguntando. Eu gosto muito de fazer perguntas, assim, o meu modelo mental. E o sistema, né? A gente já tem que fazer o episódio Pensando em sistemas. do Pensando em Sistemas. Me ajuda muito na construção disso, assim, porque é um exercício super simples que eu gosto de fazer, que é o que eu preciso responder em cada dia da semana. Então, exemplo, né? Segunda, cara, alinhamento, né, tipo, com meus pares, com o executivo, sobre o que é crucial para essa semana, updates de como foi a semana anterior, né? Números, alô, bom dia métricas aí, que a gente já tem um episódio falando sobre métricas também, andamento das iniciativas e etc. Terça-feira, normalmente, cara, para botar todo mundo na mesma página e assim por diante. E terminando a semana no What Next, né? Já se preparando para, cara, beleza, o que a gente deu check, o que a gente não deu, e já ficar de olho para como você inicia a próxima semana. E quanto mais você sabe que perguntas você quer responder, né? Começa com isso, que perguntas que você quer responder, e provavelmente você vai ter que tipo de reunião que você vai precisar, quem vão ser os envolvidos nessa reunião, e o último você vai ser, cara, beleza, qual é o artefato que eu preciso criar para essa reunião? Tipo, para estruturar as informações que vão ser respondidas. É super simples, mas são coisas que, cara, ajudam um monte. E quanto mais você se organiza nesse aspecto, cara, isso já vou falar que é no mínimo 50% do exercício de não se sentir controlado pela agenda. Cara, é curioso, eu tava ouvindo esse final de semana o podcast do Lenny com a Wes Cal, que é muito sobre comunicação e tal, e ela fala um negócio muito parecido com isso, que a maior parte das pessoas não toma nem 10 segundos pensando sobre as reuniões que elas vão ter, sabe? Que dirá se preparar e tal. Então, isso que você falou dos 50% me lembrou isso, que é tipo, se você já para um tempo só pra pensar sobre se botar no estado mental, você já tá um pouquinho na frente em relação à organização.
E ela fala uma outra parada que eu gosto muito, que é tenha informações replicáveis, né? Para elas serem de fácil. Se beleza, você tem uma informação que provavelmente você vai precisar dar para mais de uma pessoa. Cara, não fica colocando essa. Você pode até colocar essa informação em mais de um lugar, mas assim, centraliza a base dele em uma para ficar fácil para colocar nas outras, sabe? No outro formato e etc. Essa também é uma das coisas que eu sempre costumo organizar o meu sistema de, cara, eu quero que as reuniões elas me tragam as informações para eu não precisar de, depois ainda ter que parar mais alguém para fazer isso. Lógico, né? A gente sabe que isso acontece uma vez ou outra. É raro, mas acontece sempre. Mas o quanto que você puder criar o seu sistema para isso, menos fadiga você vai ter. Todo esforço, tudo que gera esforço vai ter essa fricção, né? No fim. Eu acho que as suas dicas, elas são muito sobre planejamento, né? Como é que eu planejo como eu acho que eu tenho umas coisas que são mais operacionais, assim, bem de dia a dia também para compartilhar com a galera, assim. E literalmente era o que eu tava fazendo hoje, assim. Cara, eu tava lendo. Nunca termino de ler o Scaling People. É o livro eterno. Eu sempre digo que eu tô lendo. E esse final de semana eu tava lendo a parte que ela fala bastante de reuniões, Ela né? tem, né? 2 É uma capítulos sessão só. enorme, velho. É isso. E aí, cara, eu tava lendo esse final de semana, aí eu botei um to-do, segunda-feira de manhã, reorganizar minhas reuniões. Aí fui lá. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi mapear o nível de controle que eu tinha em cada reunião. Então, tem reuniões que eu tenho 100% do controle. Eu posso decidir se elas acontecem, como elas acontecem, quem vai estar, etc. Tem reuniões que eu tenho, tipo, eu botei 50% do controle, mas eu tenho algum controle sobre elas, que eu posso influenciar como elas acontecem, as pautas, etc. Mas não posso matar a reunião ou coisa do tipo. E tem as reuniões que eu tenho zero controle, que eu sou convidado, ou às vezes eu até organizo, mas é um rito maior da empresa e tal. E aí, muito na linha do eu só vou me preocupar com o que eu posso controlar, eu fui mexendo nas que eu tenho 100% de controle e as que eu tenho algum controle, né? E a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente escrever o porquê cada reunião existe. E, tipo, às vezes a gente cria as reuniões e elas implicitamente, você sabe, as pessoas sabem por que ela rola, mas ninguém nunca parou pra, tipo, deixa eu escrever isso daqui pra ver se faz sentido. E eu tenho pra mim que só de você fazer esse exercício, você vai perceber que tem algumas reuniões que você não sabe por que acontecem. Então ali, ou por que é daquele jeito que é, sabe? E esse é aquele fator do tipo, por que essa reunião existe? Ah, não, ela existe. Cara, ela é, tipo, às vezes é a herança que algum antigo PM deixou. Cara, é muito. Essa é uma coisa que acontece muito, assim, todo lugar que eu chego, essa é a primeira coisa que eu faço, esse planejamento. Entender, cara, com a minha liderança, com meus pares, meu time, quais são as informações, etc. Tá bom, que reunião que tem hoje? E aí eu vou fazendo um depara para as perguntas que eu preciso responder, tá ligado? E muitas vezes é isso. Nossa, mas essa reunião aqui, porque que. Ah, não, ela existe aí, tá, fulano fazia, não sei o quê. Tá bom, ela não vai existir mais, tá ligado? Pegando essa mesmo gancho, acho que tem outro negócio que é. A galera vem falar, nessa reunião poderia ser um e-mail. Cara, a reunião faz parte do nosso trabalho. Assim, Total. é nosso. Assim, a galera não queria ter. Cara, faz parte do nosso trabalho. É tão simples quanto isso. Agora, o quanto que a reunião é produtiva é diferente. Tipo, ter reunião por reunião, igual preencher documento por preencher documento, eu não gosto, definitivamente. Então, é isso, como que eu crio o meu sistema para as coisas serem úteis e para eu ter informação que vai ser replicável, para eu ter uma reunião onde que vão sair com coisas práticas de lá e com acionáveis, não para ter a coisa que eu mais detesto é ter uma reunião para agendar outra reunião. Nossa, cara, quando acontece isso eu falo, tá de sacanagem, né? É isso. E o template que eu usei, tipo, pra fazer essa avaliação, cara, são 4 perguntas no que você falou de perguntas, né? Que é, qual o objetivo dessa reunião? Quem que participa dela? O que que a gente discute nela? E qual que é a cadência? Então, tipo, essas 4 coisas vão te dizer ali sobre o que é aquela reunião. E tem uma parada, eu concordo com você, que o nosso trabalho, fazer reuniões faz parte do nosso trabalho, porque o trabalho dos PMs é muito sobre se comunicar e reunião é uma forma de se comunicar. Mas às vezes tem aquelas reuniões que você, tipo, não entende por que você tá ali, de fato. Ou você acha meio inútil você tá ali, ou você acha que poderia ser assíncrono.
E eu também usei esse exercício como forma de virar pro meu time e falar: gente, formalizei aqui o que é essa reunião. Deem uma olhada e vê se faz sentido pra vocês, sabe? Ou se a gente deveria mudar algo nessa aqui, porque, pô, tem reuniões que elas não são pro time, elas são pro líder. Então, tipo, eu tenho uma reunião que é pra eu ter o suporte das coisas e a gente se alinhar como tribo, pra todo mundo da tribo ter um mínimo de visão do que a outra pessoa tá fazendo e como esses roadmaps podem se cruzar. Então, tipo, essa não é uma reunião de tomada de decisão, essa é uma reunião de alinhamento. Tem reunião que é de tomada de decisão, e é sobre isso. Tem reunião, essa reunião de tomada de decisão, inclusive, ou de discutir problemas, eu deixei explícito que essa não é uma reunião de status report. Ela só pode ser status report em situações muito específicas de projetos muito críticos e coisas do tipo. Mas não deveria ser. Então, só essa avaliação já deveria fazer você pensar ali, né, de fato, o que tem. Outra coisa, a galera ignora que existe o botão de negar reunião, de dar deny quando chega. E a real é que você não é obrigado a aceitar tudo que chega no seu calendário. E eu sinto que muitas pessoas são assim, eu já fui assim por muito tempo. E pra mim, se alguém marcar alguma coisa na sua agenda, por exemplo, sem nenhuma explicação, mandou lá um negócio, não tem uma descrição do que é o negócio, nenhum alinhamento prévio, cara, vai lá e pergunta pra pessoa: o que é essa reunião? O que a gente vai discutir? O que eu preciso me... A melhor pergunta pra isso é: pô, queria me preparar pra essa reunião. O que a gente vai falar sobre? Porque aí você demonstra a sua boa vontade com a reunião, tá ligado? Você de fato quer, pô, eu quero que seja produtivo, queria me preparar. O que a gente vai falar aqui? Na minha experiência, muitas dessas reuniões vão cair e vocês vão resolver no chat, rapidão, esse assunto. E sobre isso, um complemento do que você está falando, que é também entender o que é prioridade com a sua liderança, até para alinhar com o seu time e poder falar assim, ó, cara, essa reunião aqui, deny, não vou conseguir participar porque eu estou focado em X e não vou conseguir. Lógico, mais uma vez, alinhado com a sua liderança. Ou então alinhado com o seu time. Tipo, galera, semana eu tô focado em... Pô, eu normalmente faço isso quando eu tô fase de contratação, assim, que eu ativo o modo do tipo, 2 semanas entre fazer o hunting e contratar a pessoa. Então eu falo, galera, essa semana a gente tem as nossas reuniões básicas e não me perturbem. E provavelmente eu não vou participar porque eu tô nesse foco. A não sei, lógico, né? Alguma coisa vai cair do mundo, eu vou me chamar, mas assim, estamos on track nas coisas, temos nossos alinhamentos, tá? A gente não vai mexer, mas fora disso, provavelmente não. É isso. E aí, uma das coisas que ouvintes vão falar do tipo, vocês estão falando isso porque vocês estão em posição de liderança, né? Aí é fácil falar, não vou nessa reunião, ou eu sou o responsável por essa reunião, não vai ter ela essa semana e tal. Mas não, eu digo, eu pelo menos faço isso desde a época que eu era PM, de estar muito bem alinhado com a minha liderança, que é prioridade. Então tem essa reunião aqui, pô, eu tô focado em fazendo tal coisa. Eu preciso mesmo ir? Eu preciso arrumar tempo pra ir nela? Ou então, não, você ganha esse tempo pra mim? Cara, E você se alinha com isso. exatamente. É tão simples quanto se alinhar. E muitas vezes é o que você falou, a pessoa vai no automático. Nossa, marcaram uma reunião, vou dar aceite. É isso. Por quê? Esse é um detalhe que, mais uma vez, eu não estou falando da posição de, nossa, vocês estão em posição de liderança, lógico, vocês controlam mais a agenda. Não, cara, questionar, conversar com sua liderança, tá alinhado com ela, o que é importante, tá alinhado com seu time, tá alinhado com seus pares. Cara, com isso, você já vai, com certeza, dar uma boa arrumada na sua agenda e conseguir isso, não precisar participar dessas reuniões que não são importantes, tá ligado? E usar a sua liderança, né, velho? Tipo, se você souber suas prioridades, você pode usar a sua liderança pra, tipo, pô, isso daqui não tá nas minhas prioridades da próxima semana. Eu deveria dropar alguma coisa aqui, ou eu deveria arrumar um tempo pra isso, né? Então combinar o jogo de que pratinhos podem cair e que pratinhos não podem. Eu não sei se eu já contei essa história no podcast, provavelmente no podcast com a Alice, mas já teve, tipo, eu e a Alice, a gente só tá juntos, abrir o meu calendário e ela dizer: você não precisa ir nessa, você não precisa ir nessa, você não precisa ir nessa, porque o seu foco deveria estar nesse negócio aqui, sabe? Eu faço isso toda vez que alguma pessoa do meu time vem falar, estou atolado. Então, quem já trabalhou comigo, com certeza vai saber o que eu vou falar agora. Estou atolado. Eu falo, ótimo. Pois bem, a partir de agora, todos os dias de manhã, a sua primeira coisa vai ser
me dizer quais são as reuniões, quais são suas prioridades e quais são suas reuniões de hoje. E eu vou te falar quais você não precisa participar. É isso. É tão simples quanto isso, cara. Uhum. E aí, é o que você falou, é isso. Às vezes, as pessoas de produto no geral, e aí eu tô falando no geral mesmo, a gente tem a síndrome do super-herói, cara. E a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e participar de todas as reuniões, tá ligado? Sendo que na real não. E principalmente, a gente já falou isso em outro episódio, cara, alinhar o jogo com a sua liderança é 80% disso, sacou? Porque é isso. Lógico, vai ter aquela reunião que você vai ter que fazer o somebody love ali pra participar, pra fazer uma média e tal. A gente sabe que isso acontece. É isso. A gente tá Mas, cara, falando regra geral. na regra geral, ali o 80-20, é isso. Você sabe quais são as importantes e as que você tem dúvidas, pô, utilize a sua liderança, sabe? É. E aí eu acho que o fundamental para isso, aí volta pro que você tá falando, é o planejamento, sabe, da sua agenda. Então, para mim, o que eu faço que funciona? Em algum momento entre sexta, fim do dia e segunda de manhã, cara, eu defino quais são as prioridades da minha semana. 3, 4 coisas ali no máximo, que são as coisas que eu tenho que resolver aquela semana, e eu já aloco o tempo necessário para eles durante naquela semana, né? Então eu já vou blocando no calendário, porque eu acredito piamente que a sua agenda, o seu calendário é o maior reflexo das suas prioridades. Então se você está dizendo que algo é prioridade e não está na sua agenda, muito provavelmente não é. E quanto mais cedo você faz isso, melhor. Se você fizer na sexta, fim do dia, a chance de alguém ter tomado já a tua semana seguinte é mais baixa, porque, tipo, cara, parece que quanto mais sênior você fica, mais vem o hábito de se organizar a semana no domingo, né? Então, você deixar pra segunda de manhã, já veio um monte de coisa no domingo à noite ali. Mas é necessário você fazer isso, porque aí você consegue ter essas discussões com a liderança, né? De, pô, devo ir nessa, não devo ir nessa. A minha prioridade é essa, deveria ser isso mesmo, é o que você falou, né? E aí, pequenas coisas no dia a dia para você ser o dono do seu calendário mesmo, né? Tomar a rédea. Então, cara, marcar uma reunião no horário que você não quer ou que você não pode. Sugere outro horário. Vai lá e manda a sugestão de outro horário. É o caso do bloco de Focus Time aqui da Hotmart. Se mandam no meu Focus Time, eu vou procurar outro horário para falar. A não ser que seja, tipo, muito gente. Obviamente eu não sou intransigente, então se é importante a gente falar naquele dia o quanto antes, eu vou falar. A real é que 90% das reuniões elas podem esperar um dia, pra gente ao invés de falar segunda à tarde, falar terça de manhã. Então tá tudo bem, vai lá, sugere, as pessoas normalmente aceitam. Aí, junto com isso, respeitar o calendário dos outros também, né? Então, se tem o bloco no calendário do amiguinho, só marca se for muito importante, né? Cara, nessa linha de AI, eu tenho algumas com automações com AI, principalmente para as organizações das mentorias, dos cursos. E tem um que é parecido com um exemplo, inclusive, que a gente dá no curso de baseado no memo de estratégia, ver se aquela coisa é prioridade, deveria ser prioridade ou não. Cara, de novo, não vai ser o 100%, mas é uma coisa que você pode exercitar, né? Usar AI para te ajudar a exercitar nisso, né? Você monta dá para montar uma automação super simples de olha no seu, do tipo, meus eventos da semana ou do dia, se quiser simplificar, os eventos do dia que eu tenho, um item, né, seja um memorando de estratégia, sei lá, seu foco, se você mesmo colocar, cara, essa semana eu quero focar em XYZ. Putz, dá uma olhada na minha semana e ver quais reuniões são essenciais para eu participar e quais não. Mais uma vez, não estou falando para vocês terceirizarem 100%, mas, de novo, é um exercício para você falar, cara, talvez estou dando mole aqui, sabe? Total. E acho que a última dica que eu tenho aqui é, cara, alinhar com as pessoas suas preferências de trabalho, assim. Então, por exemplo, eu prefiro ter reuniões só na parte da tarde. Então, eu faço o máximo para livrar a minha agenda de reuniões na parte da manhã. E a gente tem... Mas é porque você funciona melhor de tarde ou é porque você gosta de ter, tipo, amanhã para sobrevoar o ambiente e entender o que tá pegando fogo ou Eu não? sinto que eu sou mais produtivo de manhã para fazer deep work, pensar mais nas coisas e também para ter essa, tipo, tá mais livre para transitar nas coisas. E aí, como de tarde eu sinto que a minha cabeça já tá mais nublada em relação a isso, aí eu prefiro marcar as reuniões para tarde porque aí é mais direcionado e tal. Então eu tenho, tipo, de manhã bem e depois das 6 bem. Então eu deixo a tarde para isso. Legal, legal.
E a gente tem um hábito que eu acho legal no time de liderança lá da Hotmart. E, cara, normalmente a cada trimestre, a cada 6 meses, a gente faz lá um get together, né, e tal. E uma das coisas que a gente faz, principalmente quando tem pessoa nova no time, é fazer esses combinados de como cada um gosta de trabalhar. Então a pessoa fala, pô, de manhã eu gosto de fazer isso, a minha rotina é assim. Pô, eu não funciono antes das 10 da manhã. Pô, se você quiser marcar reunião comigo 7 da noite, de boa, pra mim. Então a gente faz esses combinados. Então tem gente que eu sei, por exemplo, que, cara, se eu marcar uma reunião antes das 10 com a pessoa, vai ser muito ruim pra aquela pessoa. Então eu só vou marcar em última ocasião, sabe? Então eu sinto que isso funciona também, pelo menos nas suas pessoas mais próximas, que são normalmente que você tem mais interação, mais papos. Você fazer esses combinados vai ajudar todo mundo. É isso. Bom, então acho que para resumir, você questiona qualquer stakeholder que vem falar contigo sobre uma funcionalidade, não é? Sobre um problema, não é? Não é? Você não questiona? Questiona a sua agenda também, amigão. Vai lá, ó, fala assim, tá bom, cara, o que eu preciso saber essa semana? Planeje. Você não planeja o produto? Cara, fazer o take aqui de planeje a sua agenda como você planeja o produto, tá ligado? Essa é a frase pro início antes da introdução do podcast. Pô. De novo, é básico, é arroz com feijão. Existem milhões de técnicas de Pomodoro, não sei mais o que, não sei mais o que lá, mas real mesmo, é isso, cara. Tome o controle, tome as rédeas, né, do tipo da sua agenda. Porque senão é isso, você vai viver no apagando incêndio aí, na hora que você vê, tem lá 3 reuniões na mesma hora que você tem que dar conta de. Exatamente. Com isso, bora pro produto da semana? Bora lá, que tá cheio, tá cheio. Ó, olha só, aí sim. Bom, hoje é minha vez de começar. Não tem como ser outro, né, cara? É o Zapier. Porque o curso Sabadão e ele é a base, né, da ferramenta de no-code que a gente usa, e ele mesmo já tá com um monte de coisa de AI, etc. E é muito engraçado, a gente tava fazendo os exercícios, a gente tinha feito os exercícios alguns, né, durante a gente tava preparando o curso, e na sexta de noite, o curso era sábado, o Zapier lançou umas updates e a gente foi lá e colocou também. Olha aí, updated de curso. Cara, o curso é sempre, não é slide né? velho, Não tem, reaproveitado. não, pô. Inclusive, eu usei AI lá pra fazer o translate de uns slides lá, a galera curtiu. Mas enfim, é o Zapier e para quem não utiliza, super recomendo. Basicamente é uma ferramenta de no-code para você fazer automações e ela tem um monte de coisa de AI dentro dela também integrado e você pode conectar com mais de 8.000 coisas. Curiosamente, eu sinto que a minha timeline do Twitter fala muito mais do Make e do N8N para interações de AI e tal. E eu não sei por que a galera meio que deixa. Não sei se é porque, tipo, a galera já é mais técnica e o N8N ele tem essa pegada mais técnica que Não, puxa pra essa galera, sabe? porque o N8N ele é um pouco menos friendly a interface, do tipo, ele deu um passo à frente um pouquinho na parte das integrações com AI, os agents, Orquestração de etc. agentes, As né, orquestrações. também. Ele deu um passo à frente disso. Agora, do tipo, tanto o Zapier quanto o Make já estão muito bons, assim, também. Mas ele realmente pegou esses passos. Mas, assim, em compensação, cara, eu sempre gosto de falar que para mim a base é o Zapier, porque ele é o mais friendly, assim, Ele é muito friendly, cara. é Ele é isso. muito friendly. Então, assim, começa por ele e depois você vai evoluindo naturalmente, assim. Enfim, eu super concordo. Eu concordo. Boa! Cara, o meu, eu tinha botado aqui pra ficar junto do tema, que era. Vou aqui dar um porra ao vivo aqui. Que você tem que colocar linha a linha. Você colocou 2, então você duplica a linha ali, porque depois, na hora que a gente for resumir lá no final do ano os episódios, aí ele não vai pegar, vai achar que 2 coisas tá. Mas eu mudei ao vivo. Mudei ao vivo aqui. Pô. E o meu é o Notebook LM, que a gente já falou, também aparece aqui. A gente fala no curso dele também. Caso de uso que eu usei, eu adoro mandar podcast para as pessoas. Você sabe que vai chamando podcast pro Arthur, tipo, ouve aqui esse podcast pra gente falar no programa. 2h30 de podcast. E normalmente a gente não é muito planejado em relação à pauta, né? Mas eu faço isso com a galera que trabalha comigo também. Então eu ouço um negócio legal e mando pras pessoas. Só que eu sei que nem todo mundo é igual a mim, que ouve podcast pra caramba, arruma horário pra isso e tal.
E aí o que eu fiz foi jogar o podcast no notebook LM. Você já consegue pegar link direto do YouTube e botar lá. E como eu ouvi o podcast antes, eu já deixei algumas perguntas lá das coisas principais que eu queria que as pessoas vissem e tal. E mandei o notebook pra galera. Falei assim, ó, tá aqui o link do programa completo, mas se tiver sem tempo, tiver ferrado e tal, tá aqui também o notebook que já tem um resuminho das coisas que eu achei mais interessante. Caso de uso interessante ali pra quando você for compartilhar coisas muito grandes que demandem um tempo da galera consumir. Cara, e é muito louco o notebook LM, eu adoro esse produto também, assim, eu lembro no ano passado, quando ninguém tava falando dele direito ainda, o post meu até viralizou no LinkedIn, que era, joga o seu currículo lá para ele fazer o podcast disso. Pô, eu uso muito para apresentação também, eu jogo lá e falo, tá, me dá o podcast disso aí, para eu ver qual que é o storytelling, como que as pessoas, a AI vai criar o storytelling, que ela é muito boa do notebook LM para fazer isso, assim. Cara, pra mim é insano o Google não ter um puta marketing desse negócio. Total. Fazer disso tão premium quanto o Gemini, tá ligado? Exato. Então, porque todo mundo que usa acha foda. Não tem uma pessoa que usa o negócio e não Pô, acha eu tenho foda. muito casos de uso, assim, que... inclusive, a gente pode fazer um episódio, agora pensando aqui, depois só de coisas bobas, práticas de uso das ferramentas de AI. Assim. Porra, tem um monte. Podemos. Eu também, cara. Nossa, no curso agora, aí já fica mais um chamativo aí para quem quiser assistir, quem quiser se inscrever aí pro curso que vai rolar tanto online quanto presencial. Cara, a gente tem um bloco só disso, assim, da tipo, obviedades não óbvias que você nunca imaginou que tipo, dá para fazer com a AI aí, com as ferramentas básicas, e pô, o resultado é super bom. Honestamente, eu tenho mais coisas dessa do que grandes casos de uso, né? Uma lista de pequenas coisinhas ali do dia a dia. É isso. E essa é uma parada que eu falo muito, assim, a gente já tá quase fazendo um outro episódio aqui, né? É verdade. Mas essa é uma parada que eu falo muito, que é, cara, você tem que entender AI como produto, sabe? Você tem duas coisas. Como você entende AI como produto, você vai saber onde encaixar esse produto no seu dia a dia, tá ligado? Tão simples quanto isso. Boa! Vamos falar o resto dos produtos da semana, senão a gente vira outro podcast de AI. Pois é, empolgou aqui. Bom, o Cauê, adivinha qual é porque ele mandou? Lógico que foi o Zapier também. Nossa senhora. Rafael Valente mandou o Perplexity. Ele falou que achou muito foda analisar writing nele. O Clovis mandou o Firebase Studio. A Isabela mandou o Underlog, que é para organizar roteiro de viagens e tudo mais. Pô, tentei usar o Underlog esse final de semana, não gostei tanto não, mas parece legalzinho. O Brian mandou o Shazam. O Glauco mandou o El Hub. Voltou a se exercitar, o menino aí, ó, tá vendo? O mozão aqui, ó, a Nina mandou o Uno, o joguinho mesmo, mas tem a versão online, que dá pra você jogar travesseiro nos outros, ovo nos outros, ela fica pirando aqui. A Pilon mandou a B-Blend, que é, pô, uma máquina física. O juiceiro que deu certo, eu acho. Juiceiro que deu certo, pois é, pô, é muito bom, eu me sinto, cara... muito especial quando eu vou lá e coloco uma cápsula e faz um refrigerante, assim, coisa de maluco. O Wilson mandou o Strava, o Lucas mandou o Pagou e o... Acabou, esse é o Iago, último. não, aqui, tem aqui, ó, ao vivo aqui, ó, Iago mandou diretamente lá da São Francisco o Mind Studio, falou que é um agent builder muito bom também de no-code. Não foi o Underlog que eu usei, não, foi outro. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Ó a fake news aí. Autocorreção. Todo episódio aí que se manda uma fake news aí, tá foda, viu? O espalhador de fake news. O Carluxo do podcast. É isso. E com isso, encerramos mais uma edição aí do podcast. Recadinhos de sempre, né? Reforçando, deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe suas 5 estrelas. Recomenda o podcast para outra pessoa, se você gostar, para mandar o link do Spotify, o link do YouTube, qualquer link serve. Segue a gente lá nas redes, @ProductArena, @X, @ArthurClose com K. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. É isso. A gente se vê na arena. Valeu! Valeu, falou!